Senhor sobre os dias maus. Salmo 13, o salmista não está bem. Aliás, no meu subtítulo, você sabe que o subtítulo dos textos bíblicos não é a própria Bíblia, é algum autor, algum estudioso depois que foi lá e colocou, mas faz muito sentido. O meu diz: Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Senhor, Ele é Senhor sobre tudo, inclusive sobre os dias maus, sobre os tempos ruins, sobre os momentos que não controlamos. E nós iremos ver 3 partes aqui em que eu creio que ele divide o texto para que a gente possa aplicar o nosso coração e aprender assim também. Diz assim: até quando esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação meu coração se alegra. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém? Salmo de tristeza que termina alegre ou esperançoso, e eu começo perguntando: você já teve dias maus? Talvez a pergunta seja: quantos, né? Quantos dias maus? Quantos dias de aflição, dias de angústia, de temor? E eu sou levado a crer, irmãos, pelo testemunho da palavra, que alguns dias maus nos quebram. Porque, lembra, eu já comentei com os irmãos, eu creio que da tentação Deus nos dá o escape, mas da provação, não que Ele nos abate, mas na provação, algumas vezes, talvez, digamos, como Paulo em 2 Coríntios 1, 8, veio sobre nós ele falou tribulação, né, sobremaneira, que até da vida nos desesperamos. Em alguns momentos a tribulação é tão angustiante que nós dizemos: eu não vou conseguir colocar o nariz para fora da água, eu não vou resistir, eu não vou passar. Mas mesmo nos dias maus, eu quero dizer para você que Deus é Senhor. Ele é Senhor dos dias bons, aleluia, mas Ele é Senhor nos dias maus. E nós vemos o salmista profundamente, como se alguém que cavasse fundo na palavra e no conhecimento do Senhor para encontrar água. O salmista está fazendo isso, está profundamente indo ao Senhor para buscá-lo. E eu creio que eu divido aqui em 3 partes, cada uma delas tem várias lições para nós, mas a primeira, a mais difícil, é ele demonstrando a profundidade do seu problema. A profundidade do seu problema, e estão nos versos 1 e 2. A primeira coisa que demonstra, e o primeiro maior dos problemas, aliás, este é o problema, é o distanciamento de Deus. O distanciamento de Deus. E aliás, já faço um adendo aqui, irmãos, porque esse distanciamento não é aquele do qual nós falamos: venha para Deus, busque ao Senhor, até porque esse é muito necessário, você precisa ficar firme com o Senhor, mas é um distanciamento pior, muito pior. Sabe por quê? Porque é o distanciamento não do salmista para com o Senhor, mas, segundo ele, do Senhor para com o salmista. Olha o verso 1: até quando te esquecerá de mim, Senhor? Até quando você vai desviar, o Senhor, vai desviar, vai esconder o seu rosto de mim? Então o Senhor está distante neste caso, não porque o salmista de algum modo pecou, não que ele não tenha pecado, não que ele seja alguém perfeito, mas em alguns momentos ele vai olhar para si mesmo, e talvez já tenha acontecido isso com você, vai olhar para si mesmo e vai dizer: Senhor, mas eu já tratei de tudo e ainda assim o Senhor está distante de mim. E às vezes a gente fica pensando: o que será que eu tenho que fazer? Mas em alguns momentos Deus apenas está distante, ou aparenta estar distante. E este é o maior dos problemas que nós temos, apesar de que algumas vezes nós não percebemos. Algumas vezes nós dizemos: Senhor, se o Senhor me curasse, se o Senhor transformasse a minha realidade, se o Senhor me desse mais dinheiro, porque o dinheiro hoje em dia resolve tudo, pelo menos para o mundo, estaria bem. Mas não. O maior dos problemas é estar ou ver Deus distante. Você já percebeu, já sentiu, já esteve em algum momento em que pareceu que Deus estava distante?
Já aconteceu isso? Em que Deus não respondeu às suas orações? Em que não houve uma melhora nos seus sentimentos? Então você ora e você fica pior. Não sei se já aconteceu isso com você, mas o salmista está sendo honesto, irmãos. Ele está dizendo: Deus parece estar distante de mim. Como que a gente nos sente nisso? Eu anotei algumas coisas. Parece que nos falta, por exemplo, propósito. Tudo perde o valor, o sentido. Nos falta forças, tanto para trabalhar na obra do Senhor como para buscá-lo. Nos falta alegria, nos falta respostas. Então, algumas vezes nós queremos que Deus nos dê direcionamento, que Deus nos responda, e Ele não responde. E isso acontece, irmãos. Nos falta, às vezes, decisões ou até capacidade de prosseguir, e nos sobra outras coisas, nos sobra dúvidas, nos sobra temores, nos sobra pessimismo, vai tudo dar errado. Deus se esqueceu de mim. Olha, Deus realmente me deixou aqui no deserto. Ele ia voltar para me buscar, mas Ele deve ter se desviado do caminho, não está me achando mais, porque o deserto é muito grande. Ele me perdeu no deserto, me confundiu com a areia. Pessimista, Deus não vai resolver a situação. E nos falta às vezes até, ou nos sobra, na verdade, né, pensamentos ruins sobre nós mesmos. Realmente eu não sirvo para nada. Se Deus, que é o Senhor, me esqueceu, imagina o restante. O salmista, e eu falo mais isso para você perceber a profundidade desse problema, o verso 1 é um recurso de uma poesia hebraica, que não é igual à poesia em português, que a gente rima, né? Amor com dor, coração com paixão, não. A poesia hebraica, a rima é dos sentidos. Então veja só, o verso 1 do 13 ali: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Aí ele fala: para sempre? Até quando esconderá de mim o teu rosto? Está vendo que ele está falando duas coisas iguais? Até quando te esquecerá de mim e até quando esconderá de mim o teu rosto? Por que ele usa duas frases praticamente iguais? Para intensificar. É assim que a poesia fazia. Então, quando repete, é como se o salmista estivesse dizendo: olha, realmente isso está acontecendo comigo. E também quando repete, demonstra que é impossível simplificar a dor. Então a gente fala de duas, três formas, porque uma só não dá para descrever tudo isso. Tal como as parábolas, né, de Jesus, apenas um nível de comparação do que estamos passando. Irmãos, nesse sentido eu chego à conclusão de que a maior maldição é ser deixado de lado por Deus, ou pelo menos se sentir assim, estar numa situação assim. A maior luta das nossas vidas, creio eu, é para descobrir Deus nos dias maus, para conseguir enxergar Deus nos dias maus. E aí eu já me adianto com uma coisa, da qual o salmista já está percebendo, que o maior consolo de Deus para os dias maus não são respostas, não é resposta. O maior consolo de Deus para dias maus não é a mudança da situação, não é. Qual que é o maior consolo de Deus para os dias maus? É Deus. Quando Ele se revela, quando Ele aparece a você, quando Ele preenche o teu coração, a situação pode continuar a mesma, mas você já está consolado. O maior consolo de Deus, e por isso que o salmista começa com o pior dos problemas, porque o pior dos problemas é Deus estar distante, não é o inimigo atacar ele, como nós lemos aqui. Também é ruim, mas o pior dos problemas é Deus estar distante. O consolo dele, ou a presença de Deus, né, nos mostra que só dele estar conosco, ele já nos consola. E quando Deus fala com a gente, Ele nos traz esse processo de transformação e maturidade. Eu já citei aqui um livro que eu acho muito bom, de um homem chamado João da Cruz, chama Noite Escura da Alma. E nesse livro ele descreve como ele era um líder da igreja, ele não tinha assim um pecado do qual ele não tinha tratado, não era uma consequência nesse sentido, direta pelo menos, né? Mas como ele chegou num momento em que parecia que Deus não falava mais com ele, e aí ele chamou isso de noite escura da alma. Olha que coisa interessante, né? É quando aparentemente parece que não tem mais solução, porque Deus está distante. Novamente eu pergunto: você já passou por isso? Você já teve uma noite escura da alma? Às vezes até por situações que lhe apresentam, uma situação de tristeza, às vezes um luto, uma perda, enfim, uma falta de propósito, nos leva a isso, essa noite escura da alma. E aí nós dizemos assim: agora eu vou orar e Deus vai me responder. E aí chegamos ao ponto do salmista: parece que Deus está com o seu rosto escondido de mim.
Calma que a notícia fica boa, tá? Mas a gente tem que perceber o problema, para perceber a grandeza do nosso Deus. Ainda na profundidade do problema. Depois disso, nós temos a segunda questão, que está no verso 2. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Sabe o que é isso? É a desorganização da alma. Ou um problema da alma, problema das emoções, problema do seu ser. O primeiro e maior problema é Deus estar longe, é não perceber a grandeza, a presença de Deus. Mas isso se reflete claramente no quê? Numa alma angustiada. E aí o salmista fala que ele consulta a sua alma. Todo dia, como se ele levantasse e falasse: agora eu vou perguntar para a minha alma, e aí, alma, você está boa? E aí ele só encontra, diz ele aqui, tristeza no seu coração a cada dia. Quando a alma está desorganizada, nós tendemos a esquecer das promessas de Deus. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Quando você está num dia triste, quando você está num momento nublado, dias maus, como coloquei aqui, a tendência do nosso coração é esquecer das promessas de Deus. Ah, sim, ele falou, mas já foram há 10 anos, 20 anos. Se ele não cumpriu até agora, a alma começa a ficar abatida. E a alma assim vai produzindo incredulidade. Nossa tendência é esquecer, talvez duvidar. Quando o dia está nublado ou a vida está nublada, nós vivemos sem saber quando é o próximo passo, ou qual o próximo passo dar. Faz sentido? Para mim faz muito sentido. E nós, talvez um dos piores momentos, e que o salmista descreve aqui aparentemente, nós não sabemos nem entender o que nós estamos passando. Ele consulta a alma dele e ele só encontra tristeza. Seria ótimo se ele consultasse a alma dele, irmãos, e ele encontrasse respostas. E a alma dele falasse assim: olha, você está passando por isso, mas é por causa disso, disso, disso. Mas aí chega um momento em que ele não sabe entender por que ele está passando por isso. E talvez seja uma das maiores dores da alma, né? A gente não entender pelo que está passando. Porque quando você sofre, e você sofre por algum motivo, você sofre com alegria. Não estou sofrendo, mas é porque lá no final vai ter tal coisa, não é verdade? Agora, quando você sofre sem motivo, aí existe a angústia da alma. Quando você não consegue entender, né? E aí eu retiro dessa angústia da alma algumas possibilidades para a gente aplicar ao nosso coração. Não respostas prontas, mas talvez processos de Deus. O salmista, todos os dias, a alma estava angustiada, mas ele consultava. Em que sentido, irmãos? Ele lidava com as suas emoções, ele olhava para o seu próprio coração, ele não fingia que o problema estava lá fora. É os outros, é tudo os outros. Tudo bem, ele vai falar dos inimigos aqui ainda, mas ele ainda assim olha para dentro de si e tenta enxergar o que ele pode entender do Senhor. Aí eu tenho talvez algumas dicas, alguns passos, né? Alguns processos para lidar com a alma angustiada, com a alma desorganizada. Alguns deles aqui é falar com Deus. A oração combate a ansiedade. Deus é Senhor sobre a ansiedade. Sua alma está ansiosa, diz Filipenses 4:6, não andeis ansiosos. Não, simplesmente não andeis ansiosos. E se fosse só isso, você diria: tá bom, mas como que eu faço isso? Antes em tudo, as vossas súplicas sejam conhecidas diante de Deus, com orações, com ações de graça. Como que eu combato a ansiedade? Por meio da oração. Então, use a oração como um processo de lidar com a sua alma angustiada. Outra coisa, fale com alguém. Lá em Tiago, capítulo 5, fala sobre, a gente quase leu esse, né? Fala sobre confessar as vossas culpas uns aos outros. Aí você pensa assim: mas por que eu vou confessar aqui para o meu irmão Diogo? Ele não tem poder para me perdoar. Mas Tiago 5 diz: confessem para que sareis. Quando eu encontro um amigo espiritual e eu confesso, eu converso com ele, Deus vai me tratando. Não porque ele vai me perdoar, mas porque nessa troca de conversa, Deus vai usando a vida dele para me trazer restauração, para eu entender as coisas, quem sabe num conselho, numa oração. Olha, a palavra de Deus, ela é completa, irmãos. E outra coisa, faça um diagnóstico constante. O salmista falava todos os dias com a sua alma, todos os dias ele consultava. Tal como quem diz assim: será que eu estou melhor? O que eu posso melhorar? Será que existe algo do Senhor para eu aprender hoje? Faça um diagnóstico constante. O salmista orava: sonda, Senhor, o meu coração. Porque eu vou estar voltando sempre à noite escura da alma, porque quando nós estamos nessa noite escura da alma, nós somos confrontados em nossas convicções, mais do que nas nossas incertezas.
A noite escura da alma não é porque muitas vezes vem mais incertezas, mas porque aquelas certezas que nós temos nos são retiradas. E Deus permite, viu, irmãos? Nós às vezes temos certezas. Eu vou servir a Deus e eu vou passar por lutas, mas por aquele tipo de luta eu não vou passar. E quando vê, você está justamente naquele tipo de luta. Eu vou servir a Deus e todas as lutas eu posso passar, mas o meu coração não, nunca vai vacilar. E de repente seu coração está fraco, vacilante. Aí você começa a dizer: Senhor, mas o que está acontecendo? Passe pelo processo. A noite escura da alma é quando Deus começa a nos retirar certezas. Por que Deus permite isso, irmãos? Às vezes não parece o relacionamento que nós temos com Deus, porque parece que não. A gente até pode passar por lutas, mas Deus vai garantir que lá no fundo eu vou estar bem. Mas por que Deus permite que às vezes o chão saia do nosso pé? Por quê? Creio eu, irmãos, que é para que a gente descubra que Deus está acima de todas as nossas incertezas. Então, quando eu vejo o meu coração fraco, vacilante, a minha alma angustiada, eu percebo que eu ainda posso ser um servo do Senhor, mesmo com a alma angustiada. Deus é Senhor até mesmo sobre esse tipo de dia mal, de situação mal. Vamos para frente, o terceiro problema, e agora muito óbvio, mas que ele coloca só em terceiro lugar, no verso 2: até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Aqui, irmãos, apesar da gente poder espiritualizar, porque agora em Efésios 6, nós ouvimos que a luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade. Mas aqui Davi estava falando de pessoas. Davi estava falando de gente específica. Lá no Salmo 120, fala: na minha angústia clamei ao Senhor. Estava angustiado. Por que ele estava angustiado? Ele clamou ao Senhor e disse: Senhor, livra-me da alma, dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Ele estava angustiado no Salmo 120 por causa de fofoca, por causa de maldade, de gente traiçoeira. Diz no Salmo 120, só em eu falando já eles estão em guerra, porque ele caminhava, ele estava com gente rixosa, e às vezes isso angustia a nossa alma, ao qual o salmista tratou como inimigos. Nós, apesar de que a gente não vai lutar contra a carne e o sangue, Jesus fala que há inimigos, porque se a gente tem que amar os nossos inimigos, algumas pessoas se farão nossos inimigos. E isso, irmãos, nos angustia. Lembra que essa é a primeira parte, nós estamos cavando o poço do problema. O primeiro maior problema é Deus estar distante, ou a gente sentir isso. Depois a alma angustiada. Mas agora também são as pessoas. Às vezes as pessoas nos provocam a isso, não é verdade? Ambientes doentios, pessoas maldosas, traumas que recebemos, que nos angustia. E por vezes nós saímos perdendo mesmo. Saímos perdendo. O perdão, irmãos, perdão é um sistema de perder. Perdão é quase que a mesma coisa que falar perder, né? Perdi. Por quê? Porque se eu te perdoo, você saiu ganhando de certa forma. Lembra, eu já dei esse exemplo? Imagina que você vai lá em casa e quebre um copo. E eu te perdoo, falando: tudo bem, você quebrou o copo, não tem problema. Mas eu perdi o copo, não é verdade? A outra forma seria você pagar o meu copo. Mas eu sairei perdendo um copo. Te perdoei, mas saí perdendo. E o perdão sempre é isso, irmãos. Aliás, veja o detalhe: nós somos chamados com Jesus a ganhar no que ele ganhou, mas a sair perdendo no que ele perdeu. Porque quando você dá outra face, você não sai perdendo? Claro que sai. Quando você perdoa quem te fez mal, quando você bendiz quem te maldiz, você sai perdendo. Só que nós estamos olhando para o salmista e nós estamos vendo como isso angustia a alma. Angustia mesmo, irmãos. Lidar com gente ruim, ser traído, ouvir coisas ruins, a língua mentirosa, os lábios enganadores fazem mal para o nosso coração, e a gente tem que ser honesto nisso. O salmista está sendo honesto. E o que a gente faz com isso? A gente leva a cruz, a gente dá outra face, mas a gente leva ao Senhor também, justo juiz, né? Vamos para frente? Esse é o problema. E se a gente terminasse aqui, ia sair todo mundo cabisbaixo, né? Ô Senhor, calma que o salmista está trabalhando em soluções, ou melhor, em processo. Qual que é a segunda parte aqui? Agora vem o clamor, versos 3 e 4. O clamor, e aí eu já digo que a oração é parte da solução. Aliás, oração, clamar ao Senhor, é o início da solução.
Talvez a gente vai ter que fazer mais coisa, mas nós nunca iremos fazer algo que não precise de oração. Você está em dias maus, você não sabe por onde começar, comece orando. Comece clamando ao Senhor. Esse é o começo, porque é isso que o salmista faz. Aliás, né? Verso 3, atenta em mim e ouve-me, ó Senhor meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte e para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Agora vamos para a segunda parte, o pedido, o clamor ou o pedido desesperado. Qual que é a primeira coisa que ele faz aqui? Atenta para mim, Senhor. Lembra do problema? Qual que é a primeira parte do problema? Deus estar distante. E agora a solução começa onde? Em clamar para que Deus esteja perto. Irmãos, comece do mais importante. Atenta em mim. Ouve-me, Senhor meu Deus. Se o principal problema era Deus estar distante, o mais importante é clamar pela resposta do Senhor. Restaurada a nossa relação com Deus, nós nos encontramos com vida, a vida se reconstitui. O começo da solução é a oração para que a nossa vida com Deus se restaure, irmãos. Então, o principal para nós é buscar a Deus, de fato, né? Eu sei que a gente é fraco e inconstante, a gente é ser humano, a gente é frágil, mas o clamor deve estar acima até mesmo das emoções. Não estou com vontade de clamar, tudo bem, clame sem vontade, porque o mais importante é Deus se atentar para mim. Essa é a parte principal. Esse é o começo. A presença do Senhor é a resposta. Perceba isso. A presença do Senhor é a resposta. Não é uma resposta específica. Olha, vá lá e faça isso. Fale tal coisa que eu falo. Não. Isso é apenas consequência da resposta. Porque qual que é a resposta? É a presença de Deus. Atenta, Senhor, para mim. Me ouve. Só de saber que Deus te ouve, irmão, você já está sendo respondido. Ainda que você não saiba ainda o que fazer. Então comece do mais importante. O mais importante não é o seu inimigo estar caído. O mais importante não é você ter uma trilha de 8 passos do que fazer. Não. O mais importante é você voltar a ter um relacionamento com Deus. É você buscar o Senhor. É você talvez clamar igual esse salmista. E eu imagino que seja um pedido desesperado mesmo. Atenta para mim, Senhor, atenta. Agora a segunda coisa, ele diz, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Qual que era a segunda parte do problema? Era uma alma desorganizada, uma alma angustiada. E agora, além de começar do mais importante, agora ele sabe de onde vem a cura. Tal como uma consequência de ter a presença de Deus. Agora a presença de Deus vai alumiar a sua alma, né? Ou alumiar os seus olhos. Essa é a questão, irmãos. Agora, nesse clamor, ele sabe de onde vem a cura. De onde que vem? Do Senhor. Do Senhor. O Senhor é Deus sobre todo o processo verdadeiro de cura. Não um processo errado, ruim, né? E eu creio que toda cura, no final das contas, vem do Senhor. Quer ver um exemplo? Nós vamos ao médico e nós temos diagnóstico do médico. E o médico diz o seguinte, olha, trate tal e tal coisa, tome tal e tal remédio. E quando você é curado tomando aquele remédio, você diz assim, olha, Deus usou o médico. E é verdade, eu creio que Deus usa médicos. E Deus usa remédios. Apesar de haver todo um processo explicado da ciência, que se o fulano tomar aquele remédio vai ter tal coisa, nós cremos que Deus foi Senhor sobre aquela cura também. E é assim com todo o processo real. Quando Deus começa a tratar e curar você, ou quando você começa a ser curado, talvez até mesmo nas suas emoções, é um processo de Deus para você e para mim. Mas o salmista está reconhecendo isso, ele sabe de onde vem a restauração. De onde que vem? Do Senhor. Alumia, Senhor, os meus olhos para que eu não fique na morte, para que eu não adormeça na morte. Talvez esse seja a pior doença, irmãos. Adormecer na morte. Como assim? Penso eu que está em conexão com Efésios 5,14. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque Cristo te esclarecerá. O verso 13 ainda fala assim, todas as coisas são manifestadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Portanto, quando a luz do Senhor chega em nosso coração, quando o Senhor vai alumiando os nossos olhos, nós vamos sendo despertados desse processo de morte. Deus vai nos trazendo essa restauração. Inclusive, irmãos, Deus começa a nos ajudar a enxergar onde que está a dor, onde que está o problema. Ele começa a dizer, trata aqui, lida com isso, lida com aquilo. E já vai aqui um adiantamento, tá? Muitas das vezes nós gostamos da dor.
A gente reclama, mas às vezes nós gostamos da dor. Não estou falando da dor física, né? Tive aqui uma dor no ombro aqui, que eu reclamei com todo mundo que eu consegui encontrar. Eu falei dessa minha dor aí do ombro, né? Mas muitas vezes nós gostamos da dor emocional, porque a gente bota a culpa no outro, e muitas vezes o outro tem culpa mesmo. O outro contribuiu, mas às vezes a gente se acostuma com aquela dor. É assim fisicamente, né? Eu já com o meu ombro aqui, eu já estava começando a não fazer algumas coisas. Foi uns 10 dias só, graças a Deus, doendo, mas eu já estava cuidando com esse braço esquerdo. Já estava aprendendo a levantar com o direito. Já percebi que toda levantada era com o braço esquerdo. Não, tem que levantar com o direito. O Isaac eu só pegava no braço direito aqui, né? Mas emocionalmente a gente vai fazendo isso também, irmãos. Nós vamos se acostumando com a dor. Nós vamos dizendo, tudo bem. E aí Deus lança luz. Deus alumia os olhos. E a gente tem que ter coragem de dizer, Senhor, eu vou tratar disso, eu vou lidar com isso também. Eu quero que isso seja trabalhado em mim. Todo o processo de cura é parte desse processo de Deus nos fazer mais parecido com Jesus. Jesus, irmãos, convenhamos, Jesus foi traído, Jesus foi zombado. Eu penso que, pense em algo que poderia causar mágoa, é alguém cuspir no seu rosto, ele foi cuspido. A gente ouve tanto essa frase que parece tão natural, mas imagine uma outra pessoa cuspindo em você. Isso deveria trazer uma mágoa, né? Uma tristeza tão grande. Mas Jesus consegue lidar com tudo isso, né? Quando você entra nesse processo do Senhor, você vai lidando com essas questões. E aí a terceira coisa do clamor, ele clama pelos seus inimigos, para que o meu inimigo não diga prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. E agora os meus inimigos, o que fazer com ele? Agora eu digo assim, lide corretamente com a ira. No caso dos salmistas, do salmista aqui, se os inimigos vencessem, naquela época do Antigo Testamento era sinal que Deus havia perdido, pelo menos para ele, ou que Deus não havia tentado. No nosso caso, a nossa vitória não vem, irmãos, da gente ganhar dos outros, eu debater ou gritar mais com o outro, não. A nossa vitória vem de testemunhar do amor do Senhor sobre os meus inimigos. Eu me lembro um amigo meu que falou, use isso como exemplo, tá? Eu não assisto, não gosto de luta, UFC, já ouviu falar UFC? Que aqueles camaradas ficam no... Eu até esqueci o nome daquele negócio, mas no ringue, né? E aí, a luta é tão pesada que é 3 minutos só de luta, 3, 5 minutos, porque os camaradas são ferozes mesmo. E um desses caras era crente, foi lutar acho que lá no Japão, esses conhecidos, famosos aí, não sei se era Minotauro, Dinossauro, sei lá o que, né? Mas um desses aí, né? E ele levou uma Bíblia, e era um país que, no Japão, né, o cristianismo não é muito aceito, eu acho que era lá no Japão. E ele lutou, e ele perdeu a luta, e quando ele perdeu, ele pegou lá, segundo esse meu amigo que assistiu a luta, ele já estava com a cara meio inchada assim, e disse, olha, eu perdi, mas eu quero dizer que, né, testemunhou de Jesus, né, que Jesus me deu sentido de vida, e deu a Bíblia para o adversário dele, que ganhou a luta. E depois esse lutador estava testificando que para ele, para o testemunho de Jesus, foi melhor ele ter perdido a luta. Porque nesse sentido, ao dar a Bíblia, depois de ter perdido, ficou mais fácil ser aceito isso, né? Porque, eu perdi. Do contrário, seria um vitorioso, impondo algo, olha aqui, como eu sou melhor. Mas não, ele tendo perdido, para ele foi melhor. É uma coisa interessante, né? Não tire daí o fato de assistir lutas, não, tá? Eu não acho que é muito bom, não. Mas eu achei muito bom esse detalhe, né? Esse detalhe de nós abençoarmos o outro. Irmãos, quando vêm os inimigos contra nós, nós vamos ter que lidar com o nosso coração. Nós vamos ter que lidar com a ira, né? E não deve prevalecer a nossa ira, a nossa carne. Ela deve ser entregue ao Senhor. Então, junto com o clamor, para que Deus olhe para nós, nós também temos que clamar, Senhor, que eu consiga lidar com isso, que o meu inimigo não prevaleça. E que o meu inimigo não prevaleça, me tornando igual a ele, que não crie em meu coração ira, não crie em meu coração tristeza, desavença e por aí vai. E por final, irmãos, qual que é a terceira parte aqui, a partir do verso 5? Agora vem a notícia maravilhosa. Se o clamor já era algo bom, a notícia é melhor ainda. Qual que é? É que o salmista agora vai começar a olhar para o Senhor. Detalhe, ele não teve resposta ainda. Nós não temos, entre o verso 4 e 5, algo que diga assim, agora Deus falou com o salmista e agora ele continuou escrevendo. Não, o salmista foi dormir, ele teve um sonho, apareceu um anjo, nada disso, nada disso.
Mas no verso 5, ele continua, e aí eu chamei essa terceira parte de gratidão adiantada, que talvez é o que a gente vai ter que lidar em dias maus. Gratidão adiantada. Versos 5 e 6, eu confio na tua benignidade, na tua salvação meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Quando nós não temos nada para oferecer para Deus, o que a gente pode dar, irmãos? Nós podemos dar um coração agradecido em esperança, ainda que você não esteja vendo, mas em esperança. E assim como vieram 3 e 3 coisas, agora 3 também rapidamente. Primeiro, nessa gratidão adiantada, ele coloca a sua confiança no Deus da aliança. Por que eu digo isso? Ele diz, eu confio na tua benignidade. A palavra benignidade aqui, talvez você tenha uma Bíblia de outra tradução. Se alguém tem uma outra palavra aí, por favor, leia para nós aí, ao invés de benignidade. Tem outra palavra? Graça, olha aí, que tradução interessante. Salvação. Sabe por quê, irmãos, que a tradução é diferente? Porque essa palavra ela é difícil de traduzir. A palavra é hesed, que é traduzida por graça em alguns contextos. Benignidade nas Bíblias mais antigas. Bondade, amor. Tem uma Bíblia que traduz por amor leal. Sabe por quê? Porque esta palavra, ela traz o seguinte sentido: Deus é fiel à sua aliança, mas como a sua aliança é bondosa para nós, quando Deus é fiel à aliança, Ele vai ser bondoso, Ele vai ser gracioso com a gente, vai nos prover salvação. Então o salmista está dizendo, eu confio na tua benignidade, em que sentido? Eu confio que o Senhor é fiel ao que o Senhor prometeu. Olha que coisa maravilhosa, Deus é fiel à aliança que Ele fez com a gente. Nós confiamos em Deus, irmãos, não por causa de nós, nós confiamos em Deus porque Ele não vacila, Ele não tosqueneja. É o Salmo 121, se não me engano, né? Que diz isso, né? Não tosquenejará o guarda de Israel. Deus não vai dar nenhuma cochilada. Não, Ele é fiel, Ele não vacila, Ele não muda. Nós confiamos em Deus porque Ele é fiel à sua palavra. Não dá tempo aqui, mas Hebreus 6, depois você lê lá, por volta do verso 19, no 19 diz que nós temos essa esperança como âncora da nossa alma. Mas é esperança em duas partes. Primeiro, sobre Deus e sobre a sua palavra. E como Deus é impossível que Ele minta, nós temos isso como uma âncora da alma. Confiar em Deus, conhecer a Deus, perceber que Deus é Senhor e que Ele é fiel à tua palavra, nos dá essa certeza, irmãos, essa confiança, essa âncora da alma. São duas verdades importantes que eu tiro daí. Primeiro, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu confio nele. Então, se eu confio pouco em Deus, é porque eu estou distante. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu confio nele. E segundo, quando nós olhamos para Ele, nós somos consolados em nossas batalhas. Pense que você e eu somos aqueles soldados na trincheira, cheio de arame farpado, já estamos sujos, também ensanguentado, já recebemos uma bala no pé, que no ombro eu já não aguentaria, mas no pé até que a gente tenta. Recebemos uma bala no pé, mas de repente você vê os aviões do seu exército vindo, voando, aquele enxame quase como se fosse um enxame de marimbondo, de abelha, tudo do seu lado. E você mesmo sujo, mesmo aflito, mesmo caído, você começa a se alegrar. Por quê? Porque o seu lado vai vencer a guerra. Quando nós olhamos para o Senhor, nós somos consolados em nossas batalhas, irmãos. Por quê? Porque Ele é vitorioso e Ele é fiel à aliança que Ele fez. Nós louvamos a Deus por isso. Salmo 34, 5 diz, olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Aleluia por isso. Que você antecipe sua gratidão nisso, confiando no Deus da aliança. A segunda coisa que o salmista diz aqui, na tua salvação meu coração se alegrará. A gratidão também lembre-se disso, a gratidão também é uma maneira de educar o nosso coração murmurador. Porque ele estava em angústia, mas ele diz, eu vou me alegrar na salvação do Senhor. Isso nos trará alegria. Lembra que a segunda parte sempre é o problema da alma? Então a alma angustiada, depois o clamor, sabendo que Deus traz cura. E agora a terceira parte aqui é que agora a gente pode encontrar alegria. Onde reside a sua alegria? Onde mora a sua alegria? A sua e a minha alegria devem morar na salvação do Senhor. Lembra da noite escura da alma, irmãos? Que eu estou citando? Lá nessa noite escura da alma, Deus nos retira tudo, as certezas, as convicções, os títulos, as conquistas. Deus nos retira tudo, por quê, irmãos?
porque Ele nos retira tudo que não é Ele próprio, para que a gente aprenda a se alegrar nele. Porque algumas vezes nós nos alegramos nas coisas que Ele nos dá. Aí Ele vai nos tirando, até mesmo convicções, até mesmo certezas, até mesmo grandezas, para que a nossa alegria esteja na tua salvação. E quando fala em tua salvação, o que quer inferir aqui? No relacionamento com o Senhor, em ser salvo, em ter uma vida com Ele. É aqui que temos alegria. Alegria nessa esperança inabalável, porque se nós somos salvos pelo Senhor, nós certamente estamos firmes. Então, se Deus está retirando algumas coisas do seu pé aí, estruturas, né? Fique alegre, se alegre em Deus, Ele está te dando a oportunidade disso. Terceira parte dessa terceira parte também é o final, o verso 6. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Lembra, é uma gratidão antecipada. Então, nessa gratidão, ele confia na benignidade ou no Deus da aliança. Ele também consegue ter alegria no relacionamento, na salvação. E a terceira coisa é maravilhosa, irmãos. Ele oferta ao Senhor louvor. Ele oferta louvor ao Senhor. Eu já posso dizer, irmãos, louvar a Deus muda o foco daquilo que estamos olhando. Antes, eu olhava para o meu inimigo. Antes, o meu inimigo era o que me angustiava. Agora, ele nem fala mais do inimigo aqui. Agora, ele fala de louvar a Deus. Louvar ao Senhor muda o foco daquilo que você está olhando. E, às vezes, louvar a Deus é sacrifício quando o coração está pesado. É bom, é fácil louvar a Deus quando a coisa vai bem. Mas algumas vezes você tem que oferecer a Deus, como diz a palavra, sacrifício de louvor. Não é que Jesus não fez o sacrifício completo, não é isso não. O sacrifício de Jesus está completo. Mas algumas vezes louvar a Deus é sacrifício para o seu e para o meu coração. Já tentou louvar a Deus quando você estava meio angustiado contra Ele? Ah, o Senhor não me respondeu, o Senhor me deixou aqui, como diz o salmista, nesse charco de lodo. Ali, irmãos, a gente oferece a Deus um sacrifício de louvor. Deus, não tenho resposta, Deus, não tem nem motivo aparente no meu coração, mas eu vou cantar a tua benignidade, eu vou cantar ao Senhor, porque Ele tem me feito muito bem. Essa é gratidão antecipada. Louve a Deus, e penso eu que louvar a Deus é a única ação de quem não tem nada para oferecer. O que o salmista tem nas mãos aqui? Ele não tem a presença do Senhor, ele não tem nem a alma dele organizada. O salmista está cheio de inimigo ao redor, daquele exemplo que eu dei, pensa numa trincheira e está um monte de inimigo. Ele vai dizer, quer saber, eu vou cantar ao Senhor, eu vou louvar Ele. Tal como Paulo e Silas na prisão, né? Que louvavam o Senhor, mesmo lá amarrados ao tronco. Essa questão, a gratidão antecipada sempre se reflete na adoração. Sempre se reflete. Tem sempre algo prático. Louvar a Deus muda o foco, aí eu paro de olhar para o meu inimigo, paro até de olhar para a minha alma angustiada, porque quando eu louvo a Deus eu percebo uma coisa maravilhosa, irmãos. Louvar a Deus demonstra que a minha história não diz respeito a mim. A minha história não é sobre mim, a minha história é de vida. A minha história de vida, tudo que eu estou passando, as minhas certezas e as minhas dúvidas, as minhas vitórias e as minhas derrotas, os meus testemunhos que eu dei, tudo isso é sobre Jesus. E aí eu louvo a Deus e eu começo a perceber isso. Então eu até te desafio a isso, em tempos maus, louve ao Senhor antes de entender, antes das emoções mudarem, e você vai perceber que Deus vai usando o louvor para construir isso no seu coração. Espero que isso faça sentido para você e para mim. E eu termino lembrando aqui, né? Quando tudo estiver acabado, como naquela primeira parte, sem a resposta de Deus, alma angustiada, inimigos ao redor, levante um clamor, como na segunda parte, né? Comece do mais importante, clamando para que a presença de Deus chegue a você. Depois busque a cura na fonte e lide com o seu coração, com a ira, com tudo de ruim que for brotar ali. E por final, antecipe gratidão. Lembre-se do Deus da aliança. Lembre-se de colocar a sua alegria nele, no relacionamento que você tem com ele. E antecipe gratidão louvando a Deus também. Louve a Ele acima dos sentimentos bons, antes dos sentimentos bons chegarem. E eu termino com o João da Cruz lá, que falou da noite escura da alma, que eu acho maravilhosa essa comparação. Vou pedir mais 2 minutos para os irmãos. Ele disse que ele chegou num tempo de não ter respostas, de achar que Deus tinha abandonado ele. E todo cristão, uma hora ou outra, vai passar por isso. Só que no final do livro, quando ele percebe que Deus já fez todo o processo, que Deus já lidou com tudo, Deus trouxe resposta para ele, aí ele fala o seguinte: o que eu achava que era noite escura, quando se diz Deus está longe, na verdade era sol do meio-dia.
Porque na comparação dele, se você olha para o sol do meio-dia, a sua visão também fica obscurecida. Não porque falta luz, mas porque tem tanta luz que o seu olho não consegue olhar. E aí ele diz, quando eu achei que Deus estava tão distante de estar escuro, é porque Deus estava tão perto que eu não conseguia nem entender Deus assim perto de mim. Olha que coisa maravilhosa. Quem sabe você está achando que Deus está distante, mas nesse processo todo, é Deus chegando tão perto, que você ainda nem consegue perceber. Deus está trabalhando tanto em você, que você ainda não consegue nem enxergar isso, que os seus olhos ainda, nem seu coração, estão preparados para perceber como Deus está trabalhando desse modo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E nos dias maus, irmãos, Deus está construindo o nosso coração, Deus está mudando o nosso olhar. É como se Deus estivesse refazendo nossas pálpebras, porque com as antigas a gente não consegue enxergar o sol do meio-dia. Termino com uma canção. Como terminar, né? Esse salmo maravilhoso. Aí eu cito uma canção de um cantor que eu gosto muito, chamado Gerson Borges, que chama Tua Presença Vai Me Transformar, que é uma poesia cantada. Diz assim, olha: só de estar em tua companhia, meu coração já começou a mudar. Passei a ver aquilo que não via, tua presença vai me transformar. E quando eu te buscar, eu vou me desligar dessa cidade morta, desta humanidade torta. Quero ser alguém que ora, que na vida te adora. Tua presença vai me transformar. E ele termina: e quando eu meditar na tua perfeição, ver tua beleza, toda esta grandeza, quero ser alguém profundo, que não ame este mundo. Tua presença vai me transformar. Glória a Deus, né? Vamos orar? Obrigado, Senhor, Deus da aliança, Deus todo-poderoso, que é Senhor sobre dias maus, que é Deus na bonança, mas o Senhor se apresenta tão gloriosamente em tempos de angústia. Aliás, Deus, eu posso dizer por mim que muitas vezes te percebi depois, muito mais, depois de ter passado pela tempestade. Senhor, e algumas vezes quando eu achava que o Senhor estava distante, era que o Senhor estava tão perto que os meus olhos ainda não conseguiam te perceber, de tão imaturos que eles eram. O meu coração não conseguia entender de tão infantil que ele era, mas o Senhor estava trabalhando para que eu conseguisse, para que eu percebesse, para que eu crescesse na graça e no conhecimento do Senhor. Deus, então o que podemos ofertar ao Senhor? Creio que só podemos dizer: louvado seja o nome do Senhor. Ofertamos gratidão, cantamos da bondade, cantamos do amor do Senhor, porque é só isso que temos, Senhor. A gente não tem respostas, a gente não tem moral, justiça própria, mas nós podemos dizer: louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o Senhor que tem trabalhado em nós. Te louvamos por isso, Pai. Oramos gratos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. 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 Que o Senhor Deus te abençoe, viu? Que você possa ter um ótimo domingo na presença de Jesus, sendo trabalhado e abençoado pelo nosso Senhor.